A cana não nasceu no Brasil, mas fez do Brasil a sua casa. Muito antes das grandes colheitadeiras cruzarem esse chão e das modernas usinas dominarem o horizonte, nosso açúcar já conquistava o mundo. Trazendo divisas, gerando progresso, virando sinônimo de Brasil mundo afora, num ciclo que parecia não ter fim. Mas não ficou por aí, pois a cana é forte e generosa como a nossa gente. E o que era só alimento virou combustível, energia e bioplástico. Soluções sustentáveis, abundantes e ecológicas, feitas para um mundo que não pode parar. Exatamente como um canavial. Safra após safra após safra. Por isso, tão importante quanto cuidar da sua cana hoje é estar preparado para os desafios do amanhã e contar com a parceria de quem está sempre olhando lá na frente, pesquisando, desenvolvendo, trabalhando cada vez mais ao seu lado para levar soluções inovadoras e sustentáveis de um amplo portfólio de produtos que protege sua cana, do plantio à colheita. Tudo para que você tenha uma produção abundante, rentável e com matéria-prima de alta qualidade, hoje e sempre. Porque o futuro da cana é como o da sua próxima safra. Para colher bem lá na frente, é preciso plantar certo agora. E para nós, acreditar no poder da cana é mais do que valorizar quem a produz, mas inovar cada vez mais para que o setor não pare de crescer. Linha Cana Corteva AgriScience. Ao lado de quem produz, hoje e amanhã. Uma boa noite. Sejam todos bem-vindos ao terceiro seminário Nova de Inovação. É com imensa satisfação que dou as boas-vindas aos integrantes do painel de Saúde, Segurança e Sustentabilidade. Nosso tema hoje é a atualização da NR01, tá? Saiba sobre as mudanças ocorridas, sai o PPRA, entra o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse tema foi proposto até pelo Renan, que vai ser o nosso moderador. E aí eu gostaria de fazer as apresentações do nosso moderador. O Renan Basso, ele é engenheiro ambiental de segurança do trabalho de Diana, ele é técnico de gestão ambiental, graduado em engenharia ambiental, especializado em engenharia de segurança do trabalho, 6 anos de experiência no setor sucroenergético, atualmente é responsável pelos departamentos de sustentabilidade e segurança do trabalho da usina Diana. E um parceiro da UDOP. Renan, é com você. Obrigado, viu? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, um evento tão especial como esse para o setor sucroenergético, em especial aí a nossa sala de saúde e segurança do trabalho. Hoje nós vamos ter uma palestra com o nosso amigo Marco Jorge. Como você falou, a atualização da NR1, onde sai o PPRA e entra a necessidade da elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos. Vou fazer a apresentação aí do nosso palestrante, posteriormente dos nossos amigos debatedores, tá certo? Então, o nosso palestrante hoje, que vai ministrar a palestra, é o Marco Jorge Nunes. Ele é higienista ocupacional na empresa JVM Global, possui experiência de 25 anos na área de saúde e segurança do trabalho, já trabalhou na implantação de ISO 14001, sistemas de perdas SCIS, DNV e OUSAS 18001, também implantou o programa de higiene ocupacional, programa de ergonomia em grupo. Ele é higienista ocupacional certificado e mestre em sistemas de gestão em saúde e segurança do trabalho na JVM Global.
Ele vai disseminar aí a palestra. Posteriormente, nós teremos o debate com os nossos amigos Gallagher Moreira, que é supervisor de SSMA na usina Biosev. Ele que é pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho, possui especialização em Higiene Ocupacional, especialização em Gestão Integrada e também é responsável técnico na FB Babeto. Também temos o nosso amigo Mário Márcio, que é gerente de Segurança e Saúde do Trabalho da usina açucareira Guaíra, possui como formação técnica em Segurança do Trabalho, ele é engenheiro de Segurança do Trabalho, pós-graduando em Higiene do Trabalho, ele que é comendador, chanceler, master, Brasleader, selo ouro duplo, diretor-presidente GSO, membro técnico ABHO, membro titular do Conselho Diretor OBEST, ele que cursa pós-graduação em Psicologia Cognitiva e Comportamental, eleito por 2 vezes entre as personalidades mais influentes do setor sucroenergético do Brasil, com mais de 25 anos de experiência profissional. Também temos o nosso amigo Elton Pedro Vinhal, que é supervisor de Saúde e Segurança do Trabalho na usina Santa Vitória, que possui como graduação engenheiro eletricista e eletrônico. Ele que é especialista em segurança do trabalho e desenvolveu em sua carreira na área de segurança e saúde e meio ambiente em empresas de produção de energia elétrica, bioenergia, açúcar e etanol. Então, dando início ao nosso evento nessa noite, eu vou convidar o Marco Jorge, palestrante, para falar um pouco para a gente sobre a atualização da NR1, trazendo como novidade a elaboração do Programa de Gerenciamento de Risco, PGR. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores da UDOP, e ao moderador Renan, os debatedores, o Gallagher, o Mário Márcio, o Elton, e a todos os presentes, meu boa noite. Vou falar sobre a atualização da NR1, sobre as mudanças ocorridas, né, que saiu o PPRA, que era um programa que ainda está vigente, um programa de prevenção de riscos ambientais, e entra um programa de gerenciamento de riscos. E mais à frente eu vou abordar o que engloba esse programa. No LinkedIn, eu escrevo no LinkedIn, vocês vão me encontrar como Marco Jorge, a sigla MSC do mestrado e ROC de higienista ocupacional certificado. No primeiro slide, eu trago o objetivo da NR1. Nessa mudança, a NR1 fala das disposições gerais, só que ele traz uma novidade das disposições gerais a respeito das NRs, mas a novidade é que ele fala de disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, e não mais riscos ambientais. Então, ele amplia, e a gente mais à frente vai ver o que ele traz como riscos ocupacionais, todos os riscos da ocupação. O objetivo é a aplicação, né, as disposições gerais e ainda as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento dos riscos. Então, a norma regulamentadora NR1, além do direito de saber, o direito de conhecer, do trabalhador conhecer seus riscos, agora engloba um gerenciamento de riscos ocupacionais e, dentro desse gerenciamento, a necessidade de elaborar um programa de gerenciamento de riscos. O próximo slide, por favor. Próximo slide. O próximo slide, por favor. Eu trouxe, então, qual é o problema, né, dessa revisão? Por que tanto esforço para implantar ou para implementar um programa de gerenciamento de riscos? Eu busquei desde 2012, então nós temos 5 milhões de acidentes de trabalho desde 2012. Então, um acidente a cada 49 segundos. Então, este é o problema que a gente tem e que a gente tem que solucionar. A gente tem que conseguir reduzir esse número. É um número muito alto
para a sociedade, não só para as organizações, para os empreendimentos, mas sim para a sociedade. Esse custo ele retorna para a sociedade. Somos nós que pagamos o custo de ter 5.186.000 acidentes desde 2012. O próximo slide, por favor. Acidente fatal não fica para trás, uma morte a cada 3 horas. Então, às 17 horas, eu sentei nessa cadeira para me organizar para essa palestra. E já teve um acidente fatal de 17 horas às 19 horas. Então, a cada 3 horas ter um acidente fatal é um número absurdo. Né? Então, 18.950 colegas perderam a vida trabalhando. E é relacionado ao trabalho, quem tem carteira de trabalho, quem emitiu a comunicação do acidente do trabalho. Então, são acidentes, são os acidentes registrados, né? Então, é um número assim, um número muito alto. Então, o próximo, por favor, próximo slide. E aí, esse custo, que é um custo da organização, 405 milhões de dias perdidos, alguém cobriu esses trabalhadores. Então, é um custo elevadíssimo para as organizações. E eu penso ser uma chance, a partir do gerenciamento de riscos ocupacionais, da gente reduzir esse número e da gente talvez não ser mais taxado ainda com o custo de acidente, com o fator acidentário de prevenção, com todos os custos que envolvem um acidente. A partir de os 15 primeiros dias, a empresa tem que pagar, a empresa ainda custeia ainda, e muitas das vezes, um plano de saúde, ela continua custeando os remédios. Então, é ainda uma tentativa do governo, uma tentativa da sociedade, porque nós participamos dessa construção, da gente resolver esse problema, da gente conseguir baixar esses dados, esses números, e não ser mais taxado. Porque eu acho que a não cessação desse número é o aumento da taxação do seguro-acidente, é o aumento da taxação dessa problemática. E as empresas já pagam muito, então a gente não pode pagar mais. Então o governo, a partir de um programa de gerenciamento de riscos, é a nossa chance, e a chance também de toda a sociedade, de reduzir esses números, de baixar esses números e chegar a números, vou usar uma palavra, aceitáveis. Nenhum acidente é aceitável, mas a gente precisa, de alguma forma, baixar esses números e esses dias de acidente do trabalho no Brasil. O próximo slide, por favor. E da onde eu tirei esses dados? Esses dados eu tirei do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, são dados que a gente pode entrar, a gente consegue ver esses dados por segmentos, ver anual, ver por tipologia. Né? Então, eu acho que a gente tem a fonte, a gente tem como a gente buscar, a partir de um número, o que eu preciso baixar como indicador. Né? Então, esses números são públicos, e a gente precisa, então, iniciar a nossa pesquisa por setor, por segmento, por tipologia de acidente, para a gente conseguir baixar essa quantidade de acidente no Brasil. Então, entre no Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho e inicie uma pesquisa para entender um pouco do cenário do número de acidentes e doenças do Brasil. O próximo slide, por favor. E a nova NR1, ela trouxe termos e definições para a gente conseguir entender quais são as definições, quais são os termos que eu vou utilizar, que eu vou me deparar, que eu vou precisar entender para ir à frente. E esses termos e definições, eles são constantes do anexo 1. Então, no anexo 1, não tem todos os termos e definições, mas a grande maioria que nós vamos utilizar para implementar um programa de gerenciamento de riscos estão no anexo 1 da NR1. O próximo slide. Ainda em termos e definições, na nova NR1 definiu o que é perigo, ou fator de risco ocupacional, ou perigo, ou fator, ou fonte de risco ocupacional.
né? Então, o perigo é uma fonte com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Se a gente for entender de uma forma mais fácil, o perigo é o que nós estamos vendo dentro de um processo de trabalho. Então, tudo que eu vejo é um perigo. E tudo que eu não vejo, mas que pode ocorrer, será o risco. Então, o perigo é tudo que eu vejo. Então, uma forma fácil de entender o que é o perigo, eu me deparando em frente a um processo produtivo, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou percebendo, aquele ali é um perigo. Então, operar uma máquina é um perigo, operar um equipamento de movimentação de carga, ele é um perigo. E o risco? Traz o próximo slide, por favor. E o risco? O risco é a combinação da probabilidade de ocorrer uma lesão ou um agravo à saúde. Então, o risco é o que nós não estamos vendo, mas o que pode ocorrer. O que tem uma probabilidade e, se ocorrer, uma severidade. Então, uma forma de a gente conhecer perigos e riscos de maneira mais fácil é o perigo é o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, o que eu estou enxergando, e ele pode ser uma fonte, uma situação ou uma ação. E o risco? O risco é a combinação da probabilidade de ocorrer um evento, ou ocorrer uma lesão ou um agravo à saúde. E se ocorrer, ter uma lesão, ter uma consequência, ter uma severidade. Então, o risco nós não estamos enxergando, mas o risco eu posso imaginar que um trabalhador numa área de movimentação de carga, ele tem o risco de ser atropelado. Então, não pode trafegar, não pode operar, não pode transitar numa área de movimentação de carga. Temos que organizar essa situação, onde o equipamento de movimentação trafega, passa, trabalha, e onde os trabalhadores transitam, operam, e assim por diante. Pois ali está o risco é ser atropelado, ser colidido, albarroado. Então, esse é o risco. E a gente tem que diminuir o risco. Então, é o risco que a gente diminui, porque a gente diminui a probabilidade desse evento ocorrer e diminui a severidade. Eu acho que daqui para frente, esse vai ser o nosso desafio. Diminuir a probabilidade e ainda diminuir a probabilidade e a severidade. Porque você pode diminuir a probabilidade, mas se ocorrer um acidente, o acidente tem uma alta severidade. Também não faz sentido. Então, a gente vai ter que trabalhar nessas duas vertentes, probabilidade e severidade. Então, o que se mede, o que tem uma régua, é o risco. Quanto mais medidas de prevenção implementadas, medidas eficazes eu tenho, não é teoria, é prática, o risco tem que ser menor. Quanto mais medidas de prevenção eu tenho para aquela atividade, a probabilidade de uma ocorrência tem que ser menor. Quanto menos medidas de prevenção eu tenho para aquela atividade, a probabilidade de um evento vai ser maior. O próximo slide, por favor. E ainda em termos e definições, temos o evento perigoso. O evento perigoso, ocorrência ou acontecimento com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Então, este evento, a gente vai dizer, se acontecer uma situação, esse evento é perigoso, porque é ocorrência ou acontecimento com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Mais um slide, por favor. E prevenção. Talvez esse é o ponto-chave, a gente entender que a gente vai precisar de prevenção, vai precisar ter prevenção, ter controle, ser preventivo. Prevenção é o conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar. Então, dentro de um programa de gerenciamento de riscos, eu tenho que pensar na primeira etapa da prevenção. Eliminar. Se eu puder eliminar a condição, é a melhor situação possível. Se eu puder eliminar aquele perigo.
eu eliminando o perigo, não vai ter risco. Mas se eu não conseguir, na verdade, desculpa, seria evitar. Primeira coisa, eu tenho que evitar o risco. Se eu não consigo evitar o risco, eu vou para a etapa 2, eu preciso eliminar. Então, evitar é não deixar nem o risco aparecer. Então, é na fase de um projeto, de uma implantação de um projeto, de um novo projeto, né? A gente percebe que vai ter um risco, que ele é um risco inaceitável, eu preciso de imediato evitar esta condição. Criar uma outra forma de executar aquele processo, de executar aquele fim, e não evitando já aquela exposição. Não conseguindo, eu vou para a etapa de eliminar. Aí eu preciso, já em operação, eu preciso ter um esforço para eliminar aquele risco. Não conseguindo, eu vou minimizar. Minimizar já é iniciar N condições. Então, eu posso minimizar um risco afastando um trabalhador do risco, como, por exemplo, uma poeira. Eu posso minimizar o risco comprando um equipamento cabinado, com pressão positiva dentro da cabine. O risco está do lado de fora, eu não eliminei o risco, eu não evitei o risco, mas eu minimizei a situação. Somente quando o trabalhador acessa, quando o trabalhador sai para almoçar, quando o trabalhador retorna, que ele está exposto. Ou quando não há uma manutenção capaz de manter o equipamento com a mesma performance de quando ele chegou, performance inicial. Então, eu tenho como minimizar a condição. E controlar os riscos é aceitar por enquanto. Eu aceito e eu controlo, mas todo dia tem um risco tem uma probabilidade daquele risco ocorrer, mas eu controlo aquele risco. Então, eu não evitei, eu não eliminei, eu não minimizei, mas eu controlo o risco. Então, muitas das vezes, trabalho em altura, a gente está controlando. O trabalhador sobe preso, com cinto de segurança, com um cabo guia, depois ele se solta, se prende num outro cabo, faz os transportes, faz as movimentações, então ele tem que estar sempre preso. Em um minuto que ele não consegue estar preso, o controle falhou. Então, em muitos dos casos, eu estou sempre controlando o risco. Eu fiz uma permissão de trabalho, eu estou controlando. Eu criei uma análise, eu elaborei uma análise preliminar de risco, eu estou controlando. Eu criei uma regra, eu estou controlando. Eu verifiquei a saúde do trabalhador, antes dele acessar um trabalho em altura, eu estou controlando. Então, o controle também é importante a gente entender que a gente precisa ter robustez controlando. Então, prevenção vai ser o daqui para frente. A gente pensar sempre em qual etapa de prevenção eu estou em cada tarefa. Será que eu consigo evitar? Eu tenho um plano para eliminar? Por enquanto eu posso minimizar? Ou eu não tenho nenhuma dessas condições, eu preciso controlar? Mas vamos à frente, por favor, mais um slide, por favor. E já na NR1, ele traz uma situação que, ao meu ver, não é nova, não é uma situação nova, mas a gente precisa pensar. Né? Mudanças na admissão, fiz até uma auto-pergunta. Por que na admissão? Porque na nova NR1, ele diz que o trabalhador, ao ser admitido, tem que ser informado dos riscos ocupacionais, dos meios de prevenção e controle, das medidas adotadas pela organização, dos procedimentos de emergência, em caso de uma ocorrência, do direito de recusa a uma tarefa de risco grave iminente e ainda sobre os seus procedimentos de trabalho. Então, se a gente for pensar, será que a gente consegue trazer essa abordagem na admissão? Eu trouxe essa provocação na admissão, mas ele diz na admissão, a legislação diz na admissão, e ele diz na admissão e na mudança de riscos. Então, o que ele traz? Ele traz as grandes organizações, o que as grandes organizações fazem? Né? Uma integração. Então, agora, o legislador traz para todas as organizações com trabalhadores com riscos
explicar já na admissão os seus riscos ocupacionais, meios de prevenção e controle, as medidas de prevenção adotadas pela organização, os procedimentos de emergência, direito de recusa e os procedimentos para executar as suas atividades no dia a dia. Então, é uma abordagem assim que, se a gente precisava de uma força para implantar ou para implementar um bom programa de integração, agora está muito clara na nova redação da NR1. O próximo slide, por favor. E ele trouxe no 1531 o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Então, o pessoal está confundindo muito gerenciamento de risco ocupacional e PGR. Né? No próximo slide eu vou explicar melhor. Próximo slide, por favor. Então, o que seria o gerenciamento de riscos ocupacionais? Então, todos os itens das normas regulamentadoras, eles fazem parte do gerenciamento de riscos ocupacionais. Permissão de trabalho. Emitir uma permissão de trabalho é gerenciar riscos. Executar uma análise ergonômica do trabalho é gerenciar riscos. O programa, o PMOC, de ar-condicionado de interiores, é gerenciar risco. O PPRA é gerenciar risco. Um programa de conservação auditiva é gerenciar riscos. Um programa de prevenção respiratória, um PPR, é gerenciar risco. Então, uma apreciação de risco da NR12 é gerenciar risco. Então, o que é o GRO? O GRO nada mais é que é o atendimento mais amplo de todas as NRs e das demais legislações de saúde e segurança do trabalho. Então, esse é o GRO. E aí, e o PGR? O PGR, ele diz, de todo o gerenciamento de riscos que nós temos que desenrolar nas nossas organizações, a gente precisa de um inventário de riscos e de um plano de ação. Então, o PGR, ele é um programa de gerenciar riscos que vai finalizar num inventário de riscos e um plano de ação. Então, nada mais é o PGR, é um inventário de riscos e o plano de ação. Mas para inventariar riscos e chegar no plano de ação, eu preciso passar por todos os itens do GRO. Eu só consigo ter um bom inventário de riscos e um bom plano de ação se eu conheço todas as aderências, todos os itens que são aderentes à minha organização. E aonde eles estão? No GRO. Eu preciso ter um bom conhecimento de todos os itens que eu preciso executar na organização, que seria o GRO, para chegar no meu inventário de riscos e concluir com um plano de ação. E mais, esses dois são documentos, que deve ser mantido um histórico, guardado por 20 anos, datados e assinados pelos responsáveis pela organização. Mais um slide, por favor. Então, da ideia inicial da palestra, a gente vai sair de um programa conhecido, que é o PPRA, que são 3 classes de riscos ambientais, os riscos físicos, químicos e biológicos, para 5 classes de riscos. E ele não chama de riscos ambientais. O próximo slide, por favor. Ele chama de riscos ocupacionais. Então, a gente vai agora executar uma gestão sobre todos os perigos e riscos de acidentes, os químicos, físicos e biológicos e os ergonômicos. Então, a gente estava muito claro que o programa era para gerenciar 3 classes de riscos ambientais e agora o programa de gerenciamento de riscos nós devemos gerenciar 5 classes de riscos ocupacionais: acidentes, ergonômicos, físicos, químicos e biológicos. O próximo slide, por favor. E eu trouxe uma caracterização básica, como nós vamos agora sair de 3 riscos para 5 riscos.
Então, não há uma mudança drástica. Inclusive, muitos de vocês conhecem, né, essa estrutura é a mesma estrutura da AIA, que é uma estrutura para reconhecer os riscos ambientais. Então, nós vamos conhecer o ambiente de trabalho. Este é um item do PGR. A gente precisa descrever o ambiente de trabalho, descrever o processo e o ambiente de trabalho. Então, a gente vai se deparar em frente ao ambiente de trabalho buscando as fontes ou circunstâncias daquele ambiente, daquele processo. Quais são as fontes daquele processo? É a quente? É a frio? Tem pressão? Não tem pressão? Quais são as circunstâncias? É úmido? Não é úmido? É seco? Então, a gente vai se deparar em frente ao ambiente de trabalho, nós vamos mapear o processo buscando as fontes e ou circunstâncias. Então, depois que eu entender que o meu processo, como funciona o meu processo e como se caracteriza o meu ambiente, buscando sempre encontrar as fontes ou circunstâncias, nós vamos encontrar o segundo item, que seria conhecer os trabalhadores. Mas o objetivo não seria conhecer somente os trabalhadores, a gente precisa identificar as atividades, que na verdade eu gosto de chamar de tarefas, mas a gente precisa conhecer cada atividade executada por aqueles trabalhadores. E como a gente vai fazer isso? Com uma lista prévia, geralmente o Recursos Humanos possui essa lista, e a gente, a partir dessa lista e do setor, a gente conhecer os cargos e, dentro do primeiro cargo, perguntar quais são as tarefas que esse cargo realiza. E vai no segundo cargo, no terceiro cargo, até chegar no último cargo. Então, a gente vai conhecer os trabalhadores e quais tarefas eles executam dentro daquele ambiente. Eu estou dentro de um ambiente. Pensa numa situação física que eu me deparei, fisicamente eu parei dentro de um ambiente, olhei para o ambiente, escrevi como funciona o processo daquele ambiente e ainda como se caracteriza aquele ambiente. Aberto, fechado, bem iluminado, mal iluminado, ventilado, não ventilado. Depois eu quis conhecer os trabalhadores, mas não o trabalhador em si, mas sim quem executa aquelas atividades para aquele processo funcionar. E aí, através de uma descrição de cargo, geralmente eu costumo pedir às colegas de recursos humanos, ela tem a lista de cargos daquele setor, eu pergunto cargo 1, quais são as atividades executadas pelo cargo 1, cargo 2, cargo 3, até chegar no último cargo. E eu vou simplesmente ticando do lado que eu passei por todos os cargos. Então, eu já conheci o ambiente, o processo, o ambiente, já conheci os trabalhadores e as atividades. E aí eu preciso conhecer o último item da caracterização básica, daquele setor. Eu preciso conhecer os perigos e riscos. Então, eu preciso entender o que eu estou enxergando, quais são os perigos e riscos para executar aquela atividade. Então, se há uma atividade de movimentação de carga, eu sei que para movimentar uma carga precisa operar um equipamento. E eu preciso entender qual perigo e qual risco tem aquela atividade. Depois que a carga já foi movimentada, eu preciso entender qual é a segunda etapa daquela atividade. E assim sucessivamente. Eu vou entender o segundo perigo e risco daquela segunda atividade e vou para uma terceira atividade até chegar na última atividade daquele setor. E aí eu conheci os perigos e riscos. Nesse momento, eu só fiz a caracterização básica. Ainda faltam fazer uma avaliação do risco. Depois dessa avaliação, precisa classificar esse risco. Nessa classificação, eu preciso dar um nível de risco para esse risco. Esse risco é baixo, médio ou alto.
né? Então, essa etapa é a etapa da caracterização, é a etapa de conhecimento. Depois vem a segunda etapa. A segunda etapa eu preciso conhecer quais medidas de controles existem para aqueles riscos mapeados, para aquelas atividades versus aqueles perigos e riscos. E eu conhecendo os controles, aí sim eu posso fazer uma análise melhor, uma avaliação, como veio na legislação, chamando de avaliação, para depois aplicar uma ferramenta matricial ou uma ferramenta para eu conseguir medir esse risco. Né? Próximo slide, por favor. E desse inventário, eu preciso conhecer quais acidentes ocorreram. E se desses acidentes ocorridos, quais nós implantamos medidas de prevenção eficazes? Ou quais acidentes que as medidas ainda não são eficazes ou não foram totalmente implementadas, que ainda possam ocorrer acidentes. Ainda há probabilidade de ocorrer um acidente e, se ocorrer, ainda ter uma severidade. Eu preciso de entender as condições especiais. Quais são as condições especiais? Quais são os riscos qualitativos? Quais são os riscos que eu não consigo medir, porque ainda não tem dados para medir? Eu preciso entender quanto é o fator acidentário de prevenção dessa organização. Quais acidentes, quais ocorrências que elevam esse fator acidentário de prevenção, esse custo do seguro acidente? A percepção dos trabalhadores, a participação dos trabalhadores. Então, eu posso ir no mapa de risco, um bom mapa de risco, ou eu posso criar um checklist, mas eu preciso entender dessa percepção dos trabalhadores. O que esses trabalhadores podem me ajudar? Eu tenho que buscar os dados do PPRA, o que eu já medi, o que eu posso aproveitar de dados quantitativos, riscos físicos, químicos e biológicos, e ainda análise ergonômica do trabalho. Então, para o inventário, no mínimo, esses itens que eu anotei na apresentação. Buscar os acidentes e doenças ocorridas, as condições especiais, que não tem na literatura como medir, mas são conhecidas, o fator acidentário de prevenção, a percepção dos trabalhadores, iniciando pelo mapa de risco, os dados do PPRA e a análise ergonômica do trabalho. O próximo slide, por favor. E quais são as pretensões? E aí eu trouxe uma provocação: pretensões ou desejos ou necessidades. Pretensão é uma coisa talvez muito pretensiosa, uma coisa muito... Mas quais são as pretensões que nós, prevencionistas, devemos imputar? Evitar riscos. Vamos pesar forte no acelerador a ponto de querer evitar riscos, né? Identificar todos os perigos e riscos, avaliar a severidade, a probabilidade dos riscos, classificar os riscos, implementar as medidas de controles, acompanhar o desempenho, aprender com os erros, né? Será que é uma pretensão, é um desejo ou é uma necessidade nós passarmos por todos esses tópicos? Mais um slide, por favor. E ainda dentro do inventário de riscos, nós vamos precisar avaliar a severidade e probabilidade dos riscos, como mencionado anteriormente. E o que seria avaliar a severidade? Primeira abordagem: se ocorrer um acidente, qual é a severidade? Qual é a parte do corpo atingida? O dedo? São as mãos? O corpo? É um acidente de uma gravidade muito grande? Então, como eu posso entender? Depois, o tipo de exposição. Essa exposição é habitual, é intercalada, é eventual, é diária? Diariamente eu preciso ter esse tempo, esse esforço e esse mecanismo
de intensidade para executar minha tarefa? E qual a toxicidade? Eu estou lidando com algum evento cancerígeno, como sílica, como asbesto, como benzeno? Eu estou lidando com algum agente que ele tem uma alta toxicidade ou baixa toxicidade? Isso vai fazer diferença para a severidade. E o tipo de perigo? Trabalhar numa altura de 6 metros é igual trabalhar numa altura de 1 metro? Então a gente precisa entender qual é o tipo de perigo. Trabalhar no espaço confinado é igual trabalhar do lado de fora do espaço confinado? Então isso tudo para a gente pensar na severidade. E a gente precisa pensar também na probabilidade. Na probabilidade, eu criei uma régua, que seria a régua da probabilidade, mas ela é fácil. Seria a escala no meio, seria uma escala 0, e quanto mais medidas de prevenção eu tenho para aquela situação, para aquela atividade, eu vou caminhando para a esquerda. Menor vai ser a minha probabilidade de ocorrer um evento. Então, quanto mais medidas eu tenho, medidas de controles implementadas, menor vai ser a minha probabilidade. E quanto menos medidas de controles eu tenho para aquela atividade, maior vai ser a probabilidade de um evento. Então, eu posso usar essa régua quando eu me deparar na atividade 1, eu vou perguntar, existe uma regra para executar essa atividade? Sim, uma medida de controle. Existe um procedimento? Sim, 2 medidas de controle. Existe treinamento? Sim, 3 medidas de controle. Então, eu estou diminuindo a probabilidade. Existe a integração? Sim, 4 medidas de controles. Existe. E eu vou anotando todos os controles e eu vou trazendo para a esquerda a probabilidade de ter uma ocorrência, para eu conseguir colocar numa matriz e facilitar a minha avaliação para chegar na classificação do nível de risco. O próximo slide, por favor. E na ISO 31010 que tem as diversas técnicas para avaliação de riscos. Como, por exemplo, eu estou usando matriz de probabilidade. É a última, antes do pequeno glossário que eu coloquei. Então, por quê? Porque ela diz que ela é muito boa para identificar o risco, para identificar a consequência, ela também é excelente. Então é assim que faz uma leitura. A probabilidade ela é excelente. Para encontrar o nível de risco, ela é muito boa, ela é excelente. E aí, assim, eu criei a matriz de probabilidade para ministrar meus treinamentos e as consultorias que eu faço para implementar um programa de gerenciamento de risco. Por favor, próximo slide. E quanto maior a probabilidade, vai para o vermelhinho na ponta, e maior é a consequência, quando eu cruzo, maior vai ser o meu nível de risco. Próximo, por favor. Então, esse vai ser o dever de casa. Eu trouxe essa fonte da Fundacentro, da campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. Então pensa que para um evento perigoso, para um acidente, então a serra, né, é um nível de risco A, aquela serra desprotegida. Mas se eu for pensar na correia, a correia talvez não vai machucar as mãos do trabalhador, tirar as mãos do trabalhador. A correia talvez vai prender os dedos do trabalhador. Então talvez a correia a gente caminha para o risco B. Então, sem proteção, uma serra é nível A maior, e somente uma correia desprotegida que o trabalhador pode prender os dedos é um nível B. O próximo slide, por favor. Já a exigência da atividade seria a parte de ergonomia, o transporte manual de carga. Então, para transportar essa carga, para empurrar, como, por exemplo, eu coloquei um risco C. Não tem tanta exigência essa atividade para transporte, exigência para transportar uma carga. Então, eu estou no mesmo cenário, só que na mesma atividade, mas eu estou com os riscos diferentes, os fatores de riscos diferentes. Mais um, por favor. E para o nível de poeira,
o nível de poeira pode ser baixo e ele deu um nível D, né? Já para o nível de ruído pode ser mais baixo ainda e ele deu um nível E. Então, esse vai ser nosso dever de casa, a partir de uma máquina, a gente conhecer todos os fatores de risco, ou todos os perigos, dos perigos conhecer os riscos e classificar cada risco a partir de níveis e aqueles níveis não aceitáveis se desdobrar num plano de ação. Por favor, próximo risco. Próximo slide. E a gente precisa ter uma hierarquia de controle dos riscos, eliminar, substituir, controlar, controles administrativos e, por último, o menos efetivo, entregar o EPI. Essa fonte é do NIOSH. O próximo slide, por favor. Na legislação, a gente vai precisar de indicadores para acompanhar o desempenho. E eu coloquei o indicador de taxa de frequência e taxa de gravidade, eles são indicadores, mas eles são indicadores fim. Eu não sei o que ocorreu no início, o que ocorreu no meio, mas eu consegui essa taxa de frequência. Eu não sei o que ocorreu no início e no meio, mas no fim eu consegui essa taxa de gravidade. Então, eles são indicadores fins, indicadores reativos. Então, a gente precisa entender o que eu fiz para ter uma boa taxa de frequência. Precisamos de indicadores preventivos. O que ocorreu nessa atividade, o que ocorreu nessa gestão, o que eu consegui medir de controle para ter uma boa taxa de frequência e uma boa taxa de gravidade. E não depender do indicador fim. Próximo slide, por favor. A revisão do programa, 2 anos para as organizações que não possuem certificação ISO em saúde e segurança do trabalho, que atualmente é a 18.001 e agora vai ser a 45.001, e 3 anos para quem possui certificação em sistema de gestão 18.001 ou 45.001. A revisão do programa é a revisar mesmo, é passar por todas as atividades, passar por todos os setores, porque layouts modificam, máquinas ficam obsoletas, máquinas emitem mais ruído se você não lubrificar, se você não ajustar, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa de uma nova revisão, de uma nova avaliação. Iniciar novamente, passar por todas as atividades, todos os setores, e verificar se o nível de risco reduziu ou aumentou com aquela nova revisão. Então, 2 anos, se não houver mudança de layout, não houver mudança de processo, mudança de produto, não houver acidente, então algumas atividades podem ser que vão chegar até 2 anos. E será no 2 anos, na régua dos 2 anos, que nós vamos novamente revisar todo o programa. Por favor, mais um slide. Então, os desafios, entender os processos, as práticas, os materiais, dividir o trabalho, buscar parceria, né? Assegurar que todos os riscos são tratados, todos os interessados dentro da organização são envolvidos. Então, esses são os próximos desafios dos profissionais de SST. Né? Organizar uma equipe multidisciplinar. Sozinho, nós não vamos conseguir implementar um bom programa de gerenciamento de riscos, pois sozinho, os 5 riscos eles são multidisciplinares, ergonômicos, mecânicos, de acidentes, riscos físicos, químicos e biológicos. Então, nós vamos precisar realmente de uma equipe multidisciplinar. O próximo, por favor. Era isso que eu trouxe para vocês. Vocês me encontram no LinkedIn, Marco Jorge, MSC, MI Rock, marcos@jmvglobal.com.br e o meu telefone 021 99590 6737. Então, essa live vai ficar gravada.
vocês podem novamente assistir e meus contatos ficarão no final da apresentação. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por me deixar participar e falar um pouco de saúde e segurança do trabalho. Boa noite, Marcos. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Didática excelente, assunto extremamente importante, principalmente no cenário que a gente se encontra hoje, né, com a atualização das normas regulamentadoras. Então, agora, para dar continuidade ao evento, vamos abrir aí as discussões com os nossos amigos debatedores, através de perguntas aí que vem do público que vem prestigiando o evento. Primeiramente, eu gostaria de escutar a opinião aí do nosso amigo Gallagher, para que ele descreva um pouco das dificuldades que as usinas, principalmente, né, elas terão para elaborar o programa de gerenciamento de risco. Gallagher, você poderia descrever aí as dificuldades que você enxerga, que você encontra? Claro, Renan. Obrigado pela passagem da palavra. Boa noite a todos. Parabéns, Marcos, pela apresentação, bem discutiva. Todos estão me ouvindo perfeitamente aí? Sim, Gallagher, está excelente. Eu acredito, assim, que não vai haver uma dificuldade única, né? Como é uma norma nova e ela vai trazer vários problemas, né? Um delas eu posso citar a interpretação. Uma pessoa interpreta de uma maneira, toda norma, toda lei é interpretativa. Um outro ponto a gente pode elencar que seja o inventário de risco, né? A elaboração de inventário de perigos, na verdade, a classificação dos riscos. Então, eu acredito que vai depender muito da estrutura da empresa, né? A empresa que tiver uma boa estrutura de SST, talvez ela tenha uma facilidade na implantação do PGR. Agora, aquelas empresas que estão começando, que estão engatinhando ainda em SST, talvez ela tenha uma dificuldade maior. Está no mudo, Renan. Desculpa. Sem dúvida, Gallagher, eu concordo plenamente. Acredito que as empresas que já tenham o inventário de risco sairão na frente na elaboração, né? Aquelas que estão caminhando ainda terão uma dificuldade maior. Concorda, Marcos? Marcos Jorge? Perfeitamente. As grandes organizações têm os profissionais altamente capacitados, já vêm desenvolvendo alguns programas, um programa de prevenção de riscos ambientais, as análises ergonômicas do trabalho. Muitas têm já uma lista de perigos e riscos. Essas terão menos dificuldades de encontrar o caminho que agora a nova legislação vem pedindo. E outras que terão que partir do zero, né, partir do zero de uma lista, depois de desenvolver um plano, esse plano, conseguir rodar o plano, passando pelos 5 elementos, que não são mais 3 elementos, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos e de acidentes, depois conseguir ter um plano de ação, e esse plano de ação conseguir atacar os maiores níveis de riscos, e, além do plano de ação, ter que desenvolver uma metodologia, indicadores para acompanhar o desempenho. Então, as empresas que não têm já uma lista, já não trabalham com gestão, vai ter uma dificuldade um pouco maior e realmente precisarão de ajudas, de literatura, de profissionais mais experientes, né, da UDOP, né, conseguindo trazer nomes, referências para ajudar aqueles que terão mais dificuldade. Mas eu concordo com o Gallagher a respeito desse tema. O Mário Márcio, eu gostaria de escutar um pouco de você. A norma fala
que o PGR ele deve contemplar ou estar integrado com os demais planos e programas previstos nas outras NRs. Nós vimos que o Marco Jorge citou ali os programas que está relacionado ao GRO. Gostaria que você explanasse um pouco como que será feita essa integração entre os demais programas previstos nas outras NRs com o nosso programa de gerenciamento de risco. Isso. Boa noite a todos. Parabéns, Marcos, pela apresentação. Felipe, obrigado por estar mais uma vez junto ao DOP no seminário aí. Muito obrigado e obrigado, Renan. Então, o Marcos, a apresentação foi muito legal, muito brilhante, e só fazer uma conexão em relação desses programas, que a gente vê que o GRO, na verdade, é um nível estratégico, né? É um nível estratégico, e o PGR é um instrumento de gestão. Ambos são gestão. O que eu vejo dentro do PGR, desse programa, em relação às outras NRs, que o próprio gerenciamento de risco ocupacional, como foi muito bem colocado pelo Marcos, ele vai gerenciar esses programas, a parte visual, a parte de programa de proteção respiratória, o PCA, inspeções, análise ergonômica, procedimentos, investigação e análise de acidentes, né? E dentro desse contexto, eu vejo esses programas, essas NRs, né, essa linkada em relação do PGR com as outras NRs, eu vejo um dos grandes desafios dentro dessa questão é em relação ao inventário e matriz de riscos. Eu acho que dentro desse inventário, que nós vamos conseguir, entre o inventário, tá, do PGR mais o GRO, essa união e integração, porque se você analisar, por exemplo, do PCMSO, em relação à NR7, em relação ao NR1, tá, que é o PGR, ela tem total ligação. Se você perceber, anteriormente, quando o PPRA ainda está vigente, né? Mas em relação ao PPRA ao PCMSO, em nenhum momento é citado o PPRA dentro do PCMSO. Se você observar agora, elas são 17 vezes aumentadas em relação ao PGR dentro do PCMSO. Então, ver que essa integração é muito grande. Então, assim, a gente está percebendo que realmente essas mudanças veio realmente para agregar muitos valores. O que eu tenho medo em relação dessa conexão entre as NRs é as famosas Ctrl+C, Ctrl+V de programas que um faz, olha, como foi o PPRA, né, em relação de gaveta. Com essa ligação tudo, eu vejo que o PGR, ele vai conseguir, se a pessoa realmente fazer de forma correta, fazer um inventário muito bem feito, entender uma coleta de dados, de informações importantes dentro do setor, ela vai ter uma ligação muito importante. E a NR12, por exemplo, né, em relação de processos e tudo, ela vai estar linkada diretamente dentro do inventário de risco. Então, eu vejo, assim, essa integração muito importante, não tem como sair fora, né, em relação das NRs e junto ao PGE. O PGE está ligado em todas as NRs de uma forma geral, tá? Legal. Obrigado, viu, Márcio? Excelente explicação. O Weldon, a NR31, ela menciona o programa de gestão da parte agrícola. Falando um pouco de usina, hoje, na atualidade, nós temos o PPRA, abrangendo a parte industrial, e na parte agrícola nós temos o programa de gestão, onde ele já contempla os riscos mecânicos. Entretanto, agora, com o PGR, ele acrescenta os riscos ergonômicos. Minha pergunta para você é a seguinte: nós, das usinas, nós continuaremos com o programa de gestão voltado para as áreas agrícolas e também teremos o PGR, ou o PGR ele já vai estar contemplando também as áreas agrícolas? Renan, muito obrigado pela palavra. Primeiro, gostaria de dizer boa noite a todos, né? Agradecer pelo convite aí, o time do DOP, desde a diretoria até o time de SST, e reforçar o tamanho da responsabilidade que a gente tem aqui nesse último dia, tendo em vista a qualidade das palestras e os nomes de ciência e tecnologia e do agronegócio que passaram aqui durante a semana. Vale a pena conferir depois. Referente à parte ergonômica, ela tem sim, eu entendo que tem que contemplar no PGR, até porque as organizações citadas na nova NR1, ela deixa claro que lá tem
atividade rural, e reforço aqui a questão que a NR31, ela, mesmo o PGSS-MATR não tendo citado, não tendo esse risco, mas a NR31, ela cita lá quesitos de ergonomia. A gente já tem que treinar o trabalhador que está diretamente ligado ao levantamento manual de cargas e além de outros riscos ocupacionais, né? E eu estou vendo aqui nas perguntas que estão vindo ali, né? A gente tem todas as inovações tecnológicas aí que precisam vir adequadas às condições físicas e psicossociais dos trabalhadores, tá? Então, minha resposta é que sim, a gente deve contemplar e, inclusive, utilizar as ferramentas técnicas, né? Eu vou parabenizar o Marcos Jorge aí pela apresentação, né? Que reforçou a importância da técnica do profissional. Tá? O profissional de segurança está mais técnico, multidisciplinar e precisa interagir com profissionais de outras áreas, né? Engenheiro com médico, com enfermeiro, entre outros. Ok? Legal. Parabéns pela resposta e muito obrigado pela participação. Tem uma pergunta muito interessante aqui, que é bem voltada para as usinas mesmo, Marcos, Jorge. O Ivan Batista da Silva, ele menciona que as usinas elas têm dois cenários, né? Safra e entre safra. A pergunta dele é como que o PGR ele vai ficar no período de entre safra, onde os funcionários eles acabam mudando de função. Muito bacana essa pergunta, muito legal. Parabéns, quem fez a pergunta foi... Parabéns, Ivan. Realmente, essa também talvez não é uma novidade, mas a gente vai ter que aprender com essa situação. Por quê? O governo está se esforçando para o PGR ser um organismo vivo. Ele está sempre se atualizando. Então, se você não mapeou essas atividades porque não estava na entre-safra, quando começar a chegar próximo à entre-safra, você vai ter que, quem está cuidando do programa, se organizar, verificar como a empresa, o empreendimento está organizando a alocação de cada trabalhador, as atividades, e através de um cronograma já começar a migrar para treinar os trabalhadores, encontrar os perigos e riscos dessas atividades da entre-safra e quais são os controles. Perigos, riscos, controles, quais níveis de riscos e o que eu assumo que eu preciso controlar. Então, aí ele esquece o PPRA da safra, começa a trabalhar, o PGR da safra, e começa a trabalhar já com um PGR já atualizado. Então, o médico do trabalho já fica ciente que agora tem trabalhadores em altura, trabalhadores em espaço confinado, trabalhadores pintando, trabalhadores soldando, e muda o cenário. Então, pode ser que mude alguns riscos, e o médico do trabalho precisa ainda fazer uma verificação da saúde desse trabalhador para dar o apto. Então, muda. Eu não sei se vocês trabalhavam assim, né, mas com o PGR vai ter que pensar nessa migração. Eu sei que vocês são conhecedores de quanto está chegando a entre-safra, né, mas eu não sei até que ponto não é o meu mundo, mas é muito provável que há uma organização do que cada trabalhador vai fazer na entre-safra. Quem vai soldar, quem vai pintar, quem vai limpar, quem vai montar, quem vai desmontar, né? E aí são essas novas atividades vinculadas a esses trabalhadores que serão mapeadas. E quais controles já existem? Ou vocês precisam mencionar? Por quê? Porque, novamente, a gente vai precisar medir o risco. Lembra que eu falei que o que mede agora é o risco? Esse risco é aceitável porque nós temos essas medidas de controles. Esse é aceitável, esse não é. Eu preciso criar um controle. Eu preciso prender o trabalhador, amarrar o trabalhador, orientar o trabalhador e pedir para esse trabalhador para passar no serviço médico. Tu cria um novo controle. E a gente vai passar a vigorar esse novo PGE, esse novo programa, até chegar novamente a etapa da gente pegar aquele outro programa que ficou guardado, descobrir quem está retornando às suas atividades originais e seguir novamente com o programa anterior.
Espero que tenha respondido, mas a pergunta é muito interessante, muito parabéns novamente. Muito bom mesmo, é o cenário que é a realidade que nós passamos nas usinas, né? Acredito que não vai mudar o que vinha acontecendo no PPRA, né? Onde você acabava fazendo essas atualizações entre safra e entre safra. Gallagher, uma pergunta para você. A identificação dos riscos, seja ele químico, físico, biológico, ergonômico, ela, dentro do ambiente de trabalho, ela deverá ser realizada em cima de uma função, em cima da função, ou em cima de determinado setor? No seu ponto de vista, no seu entendimento? Renan, no meu entendimento, vai depender muito da complexidade da organização, né? Ela pode ser feita através da organização do trabalho, ela pode ser feita através da função, mas no final ela tem que ser direcionada para a atividade, né? Para a tarefa. Então, eu acho que essa é o intuito do PGR, né? A gente direcionar para aquela tarefa mais micro, né? Não avaliar pelo macro, né? Esse é o meu ponto. Legal. A própria NR1, ela deixa bem aberto, né? Acho que isso daí vai variar em cima do tamanho da empresa. Acredito que numa usina mesmo, é o que você falou, a gente tem que considerar por atividade, por tarefa, mas se você pega uma empresa de porte menor, você pode fazer em cima de atividade, da própria ambiente de trabalho, da própria empresa. Você concorda, Marcos? O Marcos, só completando. No caso da usina, que nós somos específicos, né? Às vezes você tem uma mesma função que executa atividades diferentes, né? Então, esse é realmente a abertura do leque, né? Você ir lá e verificar a atividade. Agora, aquela empresa que possui uma função onde ela é única, então aí eu acho que permanece pela função mesmo. Não, o Gallagher se posicionou muito bem, também penso desta forma. A diferença é que o legislador ele colocou o trabalhador agora no final. Então ele pede para você encontrar a atividade, que eu chamo de tarefa, que é a atividade maior, né? Então o que é uma tarefa? Todas as mini atividades que juntas vão completar essa tarefa. Então uma tarefa são diversos passos que eu preciso para entregar uma tarefa em 100%. Então, são mini atividades que, juntas, o conjunto vai me entregar, vai chegar numa tarefa. Então, o governo ele colocou agora, ele deixou o trabalhador no final. Então, ele pergunta quais são as atividades, quais os perigos, quais os riscos. Então, você encontra as atividades, depois tu encontra o perigo, aí tu encontra o risco. Aí ele pergunta quais os controles. E, no final, ele pergunta, então, e agora, quem são os expostos? Então, para a higiene, não muda muito. Porque para a higiene, a gente já fazia por GHE, por grupo, por função. Então, quem são os expostos? Então, você vai mapear que existe o risco, exposição a nível de pressão sonora, né, ruído, mas não seria o ruído, seria estar exposto a nível de pressão sonora, né, e existe o resultado desse nível de pressão sonora. Vamos imaginar que o resultado deu acima de 85, mas eles usam o EPI, deu 85,6, um resultado razoavelmente baixo, acima do limite, mais baixo. Eles usam o EPI e ele pergunta, agora você me diz quais são os trabalhadores expostos. E você vai montar o grupo de trabalhadores que realizam aquelas atividades, que você mapeou o ruído. Por quê? Porque a grande diferença é que é por risco agora o PGR. Muitos faziam GHE, faziam APR, HO, gerenciamento que colocava todos os riscos, os trabalhadores estão expostos aos riscos calor, vibração e poeira. E aí colocava todos juntos. Não, agora ruído, quais são os expostos dessas tarefas, desse grupo. Calor, quais são os expostos que você mapeou calor. Então, somente quem está nas atividades que geram calor, que ele vai perguntar no final.
Agora você me diz quem são os expostos. Então é muito interessante, mas para a higiene não mudou nada. Para a higiene, a gente só colocava o trabalhador na frente, montava o GHE com os expostos, depois que colocava quem são os riscos e os controles. Agora a gente vai ter que pensar um pouco ao contrário. Então, qual é a atividade, qual é a fonte ou circunstância, qual é o risco, depois quais os controles, porque esse risco foi medido, se precisa de controle ou não, e quem está exposto a esse risco. Então, o médico vai enxergar o trabalhador lá no final. E o médico já vai entender se tem controle ou não, qual é a intensidade ou concentração, qual é o nível de risco. E aí sim o médico vai executar o seu trabalho baseado já na informação completa. Legal, tá certo. O José Roque, ele menciona aqui que agora aumentou a dificuldade, né, para as empresas, e ele pergunta se haverá prazo de adequação ao novo modelo. O Marco Jorge, me corrige se eu estiver enganado. A nova NR1, com a obrigação do PGR, ela passa a valer a partir de janeiro de 2021. Então, a partir desse momento, torna-se obrigado as empresas possuírem o programa de gerenciamento de risco. Está correto? Aí eles ganharam mais um tempinho. É março. Março. Na verdade. Tá? É março. Entrando em vigor... Em março. Então, a gente está na fase de transição. Então, todos nós devemos pegar uma régua e colocar PPRA nessa mesma régua e PGR, e já ir construindo. Que quando chegar março, você finaliza PPRA e continua PGR. Então, quem tem grandes responsabilidades, usinas grandes, é hora de já começar a fazer a migração. Começar a ter o entendimento, pegar uma régua e já ir fazendo, do jeito que a gente veio conversando aqui, fazer devagar para fazer bem feito, do jeito que o Mário falou, devagar para fazer bem feito, para não precisar correr, porque quem deixar uma organização grande, deixar para janeiro, e aí janeiro, fevereiro e março é muito rápido, e aí tu já entra devendo, e entrar no jogo já devendo, nunca é bom, né? Então a gente contar com a sorte nunca é a melhor situação, principalmente para as organizações, né? Certo. Mário Márcio, se fala muito em usina, principalmente tem uma norma P4231 da CETESB, que também menciona a necessidade do PGR, porém ela é mais voltada para riscos tecnológicos, riscos de processos. Esses riscos de origem tecnológica, eles deverão ser citados no PGR solicitado pela NR1? Sim, na minha concepção, se você olhar mesmo na própria NBR 3100, né, 31.000, ela fala gestão de risco, e lá também fala alguns pontos na gestão de processos também. E dentro desse segurança de processo, nessa parte tecnológica, há a existência também de riscos, tanto risco físico, químico e biológico, dentro de um processo em geral. Então, eu vejo, sim, sem sombra de dúvida. E só para falar um negocinho nessa questão aí, está falando do GHI, o Marcos falou e comentou, e o Galo em relação de safra entre safra, na verdade, na empresa onde eu trabalho, nas 3 empresas, nós fazemos, um exemplo do PPRA que está vigente, há muitos e muitas décadas, nós fazemos 2, um de safra e um de entre safra, em virtude, principalmente na área industrial, os riscos são completamente diferentes, quase 90%, 95% são diferentes dos riscos. Na verdade, o maior problema que nós temos na safra, por exemplo, dentro do PGR, ou seja, da parte de PPRA, é o ruído. O ruído prevalece quase que quase uma totalidade, né? E já na entre safra, não, é o inverso. O risco de acidentes, riscos mecânicos, são muito maiores em relação, por exemplo, ao risco de ruído, tá? Então, nós fazemos 2. E nessa questão aí, do Marcos falou, né, do risco, o risco, ou seja, em si, calor, link o calor, ruído, a tratativa deles, eu vou dar um exemplo, assim, bem, que muitas das vezes, entre o PPRA e o PCMSO, que alguns podem sair controversos, que é em relação ao quê? Por exemplo, eu tenho 4 mecânicos, tá? Eu tenho 4 mecânicos, os 4 mecânicos, ele,
nós linkamos, tá? Por exemplo, ele pode trabalhar em espaço confinado, ele foi aprovado, ou seja, ele fez o ASO, dentro do ASO passou, ele psicologia ou pelo médico, né, pela NE35 psicossocial, ele está aprovado. A NE35. Para 33, ele não está aprovado. E ele exerce atividade, todos os 4 iguais. A diferença é o risco em relação ao que ele está exposto. Porque um pode trabalhar, em questão de GHE, um pode trabalhar em espaço confinado, os outros 3 não. O outro pode trabalhar em NE35, os outros não. Um pode trabalhar com todos os riscos expostos, assim, por exemplo, ele trabalha em altura de espaço confinado, então, quando vai para a parte de GHE, eles ramificam, ou seja, são diferentes os GHE, porque o risco é diferente. E os exames também ocupacionais são diferentes. Então, o que tem que ser muito observado, principalmente agora, nessa matriz de risco, no inventário, e na matriz de risco, para desenvolver a planificação, tem que tomar muito cuidado na minha concepção, em virtude de risco de cargos, tá? Porque eu faço por cargo, função, atividade e risco. Eu vou linkando aquele que está igual ao cargo, que está igual à função, o que está igual à atividade, o que está igual ao risco. O que está diferente, a gente vai linkando para os campos que devem ser, como foi dito pelo Marcos aí. Então, acho que nessa hora, lógico, eu faço o setor, né? Dentro do setor eu vou ramificando isso, vou distribuindo. Então, nessa hora eu vejo um risco muito grande de erros lá na identificação para poder fazer essa ramificação. E de risco, principalmente a hora que chega no PCMSO. Porque agora o PCMSO não pode fazer o exame que a gente quer, né? Agora tem que buscar lá dentro do PGR. Agora está muito claro isso. E o médico também pode questionar sobre o que não está no PGR e que tem que estar no PCMSO. Né? Eu saí um pouco do assunto, mas só para fazer essa complementação, que no dia a dia a gente enfrenta essa situação, né? Principalmente dentro da indústria. Isso é muito claro. Tá? Contribuindo com o Mário, né? Eu acho que ficou muito interessante essa proposta do governo de deixar o trabalhador por último, porque aí ele vai perguntar realmente quem é que está exposto a esse risco. Então você tem que prestar atenção, como o Mário mencionou, de montar uma boa árvore, um bom conhecimento, para realmente você colocar só o Pedro e o Antônio, ou então a função 4 e 2, que executam o espaço confinado. E aí, na outra atividade, já não encontra mais o Pedro e o Antônio. Nessa outra atividade, nesse risco, só o José. Então, quando o governo inverteu agora, deixou mais claro que o trabalhador vem por último, ou o grupo de expostos, como ele coloca, o trabalho tem que ser muito mais técnico. Para a gente entregar para o médico fazer um exame muito mais assertivo. Não só isso, a gente vai ter que entregar para o médico o nível de risco, porque o exame é a partir do nível de risco agora, né, e entregar para o médico os controles. Quais controles você tem para essa atividade para o médico executar uma boa anamnese e um bom exame complementar. Né? Então, você realmente controla, então o médico vai poder usufruir melhor do programa de gerenciamento de riscos para elaborar o programa de controle médico de saúde ocupacional. Quando bem feito, e a gente vai fazer bem feito, como eu já mencionei, a gente já faz bastante coisa, a gente agora vai ter que montar só uma estrutura, do jeito que o governo pediu, e montando essa estrutura, a gente vai conseguir entregar um bom programa para a empresa, para reduzir de acidentes e doença, e para o médico do trabalho. Tem uma pergunta aqui do Mauro Scarabelli, que acredito que ela vai ser mais voltada para o Mário Márcio, ele sendo um especialista aí no assunto de social. Eu já assisti diversas palestras dele. Quais serão as ligações entre o PGR e como o PGR auxiliará para o atendimento ao E-Social? Nossa, total. Né? O PPRA, agora o PGR, sem sombra de dúvida, vai entrar com tudo, né? Apesar que essa já virou uma história, né? Já mudou bastante aí, diminuiu muito em relação a riscos, né? Principalmente risco químico, teve uma diminuição muito grande, mas a ligação é total, cara, não tem como sair fora, né? Ainda mais agora que tem os 5 riscos mesmo, né? No meu caso, como eu gerencio tanta área agrícola, industrial e cogeração, então nós trabalhamos com 3 riscos, teoricamente, vamos dizer assim, do PPRA,
E na área de programa de, como citou o Elton aí, né, no programa de gestão de segurança, saúde e meio ambiente no trabalho rural, nós trabalhamos com 5 riscos, porque lá é efetivamente os 5 riscos, né? E o PGR é os 5 riscos. Então vai ter uma ligação total, com toda certeza. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Se vocês puderem me auxiliar, é do José Roque. Na avaliação de vocês, essa nova NR1, ela dificulta ou facilita o atendimento dos indicadores de ESG pelas empresas ou então CBIL? Alguém consegue entender? CBIL, será que ele está falando do RenovaBio? Se puder, o José Roque, se você puder alterar aí de uma forma... Bem, essa eu não consigo ajudar muito, são siglas que... Eu acredito que ele esteja falando do RenovaBio aí. ESG e CBIOS. Bom, Welton, a norma menciona que os riscos deverão ser analisados a cada 2 anos, conforme o Marcos apresentou, e 3 anos para aquelas empresas que possuem ISO. Isso significa que a quantificação daqueles riscos que são quantificáveis, ela deverá ser a cada 2 anos ou 3? Olha, eu tenho algo que já foi comentado aí, que é importante ressaltar, é a questão da safra, entre safra, e aí eu vou comentar rapidamente esse ponto para depois já responder também. A gente sabe que na entre safra muda muito o tipo das atividades, os riscos, e com isso acaba que às vezes vem empresas contratadas para fazer serviço. Uma mudança na NR1 foi a questão de que a contratante agora precisa apresentar o inventário de risco dela para a contratante. Então, a contratada precisa apresentar o inventário de risco. Então, nesse sentido, precisa fazer contemplar os riscos, a contratante vai contemplar todos esses riscos, incluindo dos contratados, e a avaliação é contínua, conforme está na NR, e justamente devido à mudança das inovações tecnológicas, entre outros itens aí. Cleidson perguntou, será que agora acaba o Ctrl+C, Ctrl+V? Então, a expectativa é grande, né? Mas a gente sabe que isso não deveria existir já nem para o PPRA. Do meu ponto de vista, os ilustres colegas aí depois podem comentar também, eu imagino que vai ficar mais difícil. A gente está indo mais para uma norma mais técnica, ela tem mais detalhes de avaliação, né? E com isso vai dificultar mais. Né? Então, a gente acredita que aquele profissional que quiser fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, vai ter mais dificuldade e vai inviabilizar o processo, né? Porque não vai fazer correto, porque agora são riscos ocupacionais, são 5 riscos, né? Se vocês quiserem complementar aí, fiquem à vontade. Coragem para Ctrl+V sempre existe, né? Tem aqueles que são corajosos, né? Mas eu penso que é uma oportunidade de quem contratou, né? Diferente do PPRA, eu sempre falo nos meus eventos, nas lives, que o PPRA a gente sempre pensava que eu tenho que ter dosímetro, eu tenho que ter um estresse térmico, um IBUTG, eu tenho que ter um acelerômetro e um medidor de vibração, então eu não quis entender o que era PPRA. É melhor contratar, a pessoa vem e me entrega. O PGR não, o PGR é dia a dia. O PGR é as atividades do dia a dia, os riscos de acidente, os riscos mecânicos, os riscos ergonômicos. Para ter uma ideia, se ocorrer um acidente, você precisa revisar o PGR. Revisar se o nível de risco que você tinha mencionado, se ele aumenta a partir daquele acidente, ou se ele se mantém mesmo ocorrendo um acidente. E depois que você implementar a medida de controle do acidente, você tem que voltar novamente
para verificar se o risco foi reduzido. Então, você tem que garantir que a medida de controle foi uma medida de controle eficaz e se o risco foi reduzido. Então, o PGR fica muito mais vivo. Então, o PGR vai estar nas nossas mãos. Então, eu acredito, diferente do PPRA, que a gente vai precisar aprender, todos, técnicos, engenheiros, médicos do trabalho, profissionais, de advogados que lidam com a parte de... Vai precisar aprender como constrói um programa de gerenciamento e como se mantém ele vivo, mantém ele atualizado. Então, são pelo menos 6 itens mencionados na legislação que a gente precisa retornar. Mudança de layout, mudança de tecnologia, medidas de controles ineficazes. Quando você vai à área e alguém não colocou uma proteção que deveria ter colocado, a proteção sumiu, você tem que retornar naquela atividade, novamente medir o nível de riscos. Então, são pelo menos 6 itens que mensalmente alguém tem que pegar os itens, transformar em perguntas, autorresponder essas perguntas para ver se precisa retornar ao checklist original, ao inventário original e alterar alguma ação do seu inventário. Então, ele pergunta, a legislação, teve alteração da legislação? Você tem que responder que não. Teve algum acidente? Você tem que responder que não. Teve alguma mudança de layout? Tem que responder que não. Teve alguma mudança de tecnologia, de processo? Você tem que responder que não. Porque se você responder que sim, você tem que retornar naquele setor, aquele cenário do sim, verificar se altera algum nível de riscos e se você precisa implementar ou não alguma ação. Então, no mínimo, uma vez por mês, o Mário vai ter que pedir alguém da equipe dele para fazer a varredura desses itens, o Renan, o Elton, o Gallagher, ou ele mesmo, ou alguém da equipe, para poder garantir que todo mês ele o PGR está atualizado. E se sim, 2 anos depois, mesmo assim, ele vai ter que retornar e passar os olhos em cada atividade. Pois as máquinas ficam obsoletas, as máquinas emitem mais ruídos, mais poeiras, as coisas modificam, e a gente precisa fazer uma atualização do nosso inventário. Então, só retornando, para fechar, é muito vivo, é o dia a dia. A gente vai ter que entender que nesse dia a dia a gente está melhorando o desempenho de saúde e segurança, porque um outro item se eu não consigo melhorar o desempenho de saúde e segurança, o meu programa não está sendo efetivo. Então, um novo viés que a gente vai ter que, todos nós vamos ter que aprender com essa nova regulamentação do governo. Renato, se me permite. O José Roque. Opa, fica à vontade, cara. Só complementando aí o Marco e o Elton, o brasileiro ele é bem criativo, né? Então, acabar com o Ctrl-C e Ctrl-V é um pouco difícil. O Mário Márcio, aí, como foi citado, é o especialista no E-Social, ele pode nos ajudar, né? Acredito que com o advento do E-Social, onde as informações de riscos terão que ser confrontadas, então as contratantes e as contratadas elas vão se conversar no E-Social, então a informação do risco que vai ser passada e a informação do risco que vai ser informada, ela pode diminuir ou talvez até acabar com essa questão do Ctrl-C e Ctrl-V. Porque, na verdade, já no PGR já fala, né, essa conversa entre contratado e contratante, já tem também. Só para fazer mais uma contribuição aí, em relação desse GRO, PGR, quando nós falando, né, que é a parte de gerenciamento, ou seja, nível estratégico, tem uma notação aqui. E o PPRA, o que eu percebo também, a gente viaja muito pelo GSO, né, alguns de vocês acompanham aí há muitos anos, a gente está na frente aí há 25 anos, e o que a gente percebe é o seguinte, a pessoa, quando faz o PPRA, quando faz, às vezes, o Ctrl-C, Ctrl-V,
ela está esquecendo de um detalhe muito grande, que no PGR agora, você vai precisar, e com o E-Social, quando a vinda do E-Social, em relação na montagem desses programas, no gerenciamento desses programas, tem aquela economia, né, os tributos de economia, quando é bem feito aquele primeiro trabalho lá atrás. Ou seja, desde lá o PPRA, né, depois o PGR, a partir de março, aí vem. E muita gente fica por fora do FAP, às vezes nem sabe qual é o percentual do FAP de recolhimento da sua empresa, nem tem noção sobre isso, o que é isso, e como pode contribuir o PGR, porque agora não é mais nós, engenheiros ou técnicos, é a empresa responsável direto, então agora dá para a gente cobrar em relação a isso e conhecer mais relacionado ao FAP, RAT, SAT, né, o RAT ajustado, enfim, e podemos ir muito contribuir com esse PGR bem feito em relação do laudo de técnico de instabilidade e periculosidade, a diminuição disso. E, infelizmente, como no setor superenergético a gente está há muitos anos aí, há 26 anos, a gente percebe que, às vezes, peca pelo excesso. Não, vamos pagar para a gente não ter problema com justiça e tudo. Na verdade, tiro no pé. Né? E depois tem o LTCAT. No LTCAT, o PPP. E além desse PPP, ou seja, diante dessas informações muito bem feitas, né, elaboradas lá desde o PPRA e PGR, a vigência dele, nós não podemos esquecer, com todas as informações, as perícias. A perícia tanto trabalhista como previdenciária, porque tudo que nós copiamos de contra C, contra B lá atrás, não prestamos atenção em avaliar mesmo o risco lá no pé do eito, né, do trabalhador, de forma correta, quando você vai fazer uma perícia trabalhista, se você não avaliou correto o risco, você pode não estar fornecendo equipamento ou coletivo, ou administrativo, ou EPI, e quando chegar a perícia, o cara identifica o risco que você não identificou e vai caracterizar porque você não viu o risco e não deu proteção para o trabalhador. Então, esse tributo de economia, quando bem feito, vai ter uma economia muito boa para a empresa. Quando é muito bem feito lá atrás esse material, né? Ou seja, esses programas de gerenciamento de risco ocupacional e PGR. Tá? O José Roque, ele deu uma melhorada na pergunta e realmente ele está falando do CBIOS, do crédito de descarbonização, que é relacionado ao Renovabil. Eu vou dar o meu ponto de vista, eu participei na certificação da empresa que eu trabalho, da Diana. A relação é muito pequena, entretanto, ele pergunta se vai dificultar a obtenção dos créditos. Eu acredito que vai facilitar. A partir do momento que você tem uma análise de risco, uma identificação de risco bem feita, vou dar um exemplo de uma máquina cuja vibração está elevada. Ela se torna obsoleta, você acaba substituindo essa máquina. A partir daí você tem uma redução no consumo de combustível. A partir daí ele tem uma relação. Então, a partir do momento que você substitui os equipamentos considerados obsoletos, que tem uma geração de risco elevada, você acaba favorecendo a obtenção dos CBIOS perante o Renovabil. Não sei se os amigos aí também têm o mesmo entendimento que eu, ou se eu estou enganado, mas meu ponto de vista, trabalhando pouco nesse setor, é esse daí. Tem uma pequena relação e, no meu ponto de vista, vai favorecer. Ô, Renan, tem uma pergunta do Adriano Bueno, que a gente volta aos contratados. Serviço de manutenção vem trabalhar dentro da planta, como funcionará a sistemática do PGR, já que em cada cliente ele trabalha pode existir riscos diferentes. Tem uma outra possibilidade, que é a empresa, vocês, né, elaborar o PGR para a contratada. Então, a contratada deve seguir todos os controles já mencionados por vocês. Então, tem essa possibilidade de vocês, na contratação, já entregar para ele a regra do jogo.
as atividades que eles vão executar, os perigos, riscos, controles, os níveis de riscos e todos os controles, inclusive até já o que ele precisa fazer de exame. Então, tem essa possibilidade também na nova NR1. Então, veio essa possibilidade, veio uma outra que não é possibilidade, é responsabilidade. Ele disse que se você não atender o item A, que é você preparar o PGR dele, e ele só vir executar com as medidas de controle já mapeadas por você, você deve avisar quais atividades suas que se esbarram com as atividades dele. Isso está também na nova legislação. Você, já no contrato de trabalho, tem que mencionar que algumas atividades suas esbarram nas atividades deles, tipo limpeza. Então, você tem que avisar que o seu processo só pode limpar parado, porque não é possível fazer limpeza com processo em operação. Não é? Manutenção, a mesma coisa. Então, existe essa responsabilidade agora para o nosso lado. Informar o contratado, o contratante deve informar o contratado os seus riscos que impactam nas atividades deles. Então, ou a gente entrega já pronto, e a regra do jogo ele já entra sabendo como ele deve se comportar, ou a gente entrega quais atividades nossas impactam ou concorrem com as atividades deles. E, por último, é o que o Elton tinha mencionado. Por último, é pedir o PGR a eles. Porque também, aí respondendo agora o Adriano, é mais ou menos, Adriano, desculpa a sinceridade, mas não tem desculpa, porque todos entram sabendo quais atividades foram contratados. Então, se você da ponta, às vezes é o técnico de segurança, o engenheiro, não sabe, o teu chefe, ele sabe, porque ele aceitou trabalhar para fazer a manutenção X, a pintura Y. Então, ele sabe quais atividades na qual ele foi contratado. Então, ele deve te avisar antes de entrar, que você precisa adequar o seu programa para aquelas atividades para qual ele foi contratado. Então, outra coisa legal é que acabou aquele PPRA básico. Lembra do PPRA básico que traz só um PPRA básico, entra aqui na usina? Não. Agora ele já tem que elaborar um programa mencionando quais atividades nas quais ele foi contratado e quais são os controles. E aí sim ele já vai entrar com alguma medida de segurança. E a nossa parte, a nossa atribuição é informar para eles que algumas das nossas atividades podem impactar nas atividades dele. Pode ocorrer um acidente, eles têm que tomar cuidado. Então, a gente vai ter que avisar, então fica uma mão dupla agora. Então, a redação veio muito legal, são 3. Então, uma possibilidade, uma é o direito de conhecer e outra é a entrega. Então, uma você pode fazer para ele, que eu acho a melhor, mas é a mais trabalhosa, porque a gente vai ter que ficar do lado de suprimentos, sabendo que o suprimento está contratando para isso, ou para X ou para Y. Outra, informar quais atividades nossas impactam nas atividades dele, e eles têm que tomar cuidado. E 3, solicitar o PGR já no contrato. Mas não o PGR genérico, o PGR do que eles vêm executar na nossa planta. Não, você foi contratado para pintar, eu quero o PGR falando de pintura. Você foi contratado para limpar, eu quero o PGR falando de limpeza. Eu fui contratado para soldar, um PGR falando de solda. Então, ficou muito mais claro agora a regra do jogo. Então, a gente tem que só fazer essa leitura. E aonde a gente vai inserir esses itens? No nosso programa, um capítulo contratados. Então, a gente vai ter que escrever no nosso programa um capítulo contratados. O que eu faço no contratado agora? Quem avisa quem e como eu starto ponto a ponto para eu ter a melhor informação. Mas obrigado, Mário e o Elton, aí pela dica, e eu lembrei desse item da legislação. Marcos, só fazer mais uma observação, né? No setor, a gente muitas vezes precisa de muitas atividades especializadas e, às vezes, o conhecimento da técnica, do método de execução da atividade acaba sendo do contratado, né? Que vem
E aí o que às vezes dificultaria um pouco aquela primeira situação da gente fazer a avaliação, né? Porque ele conhece as ferramentas, os métodos, quem vai entrar no espaço confinado, quem vai fazer o serviço que é necessário. Então, existe agora uma tendência maior da gente pedir o programa de gerenciamento de risco da contratada, e aí a gente, tendo conhecimento de como vai ser essa interação entre contratante e contratado, compartilhando ali as instalações, principalmente no período de entre-safra, né, que a gente tem mais pessoas na área, então isso traz mais responsabilidade técnica, e aí, usando aquelas ferramentas que o Marcos comentou ali, né, a gente vai ter que fazer essas avaliações mais continuamente, né? E até reforçando a resposta da minha segunda pergunta, a avaliação deve ser contínua, principalmente nesse setor, devido às mudanças que a gente tem aí durante um período de um ano, né, de um ano safra. Obrigado, Marcos, pelas observações. Posso? Fique à vontade, Marcos. E outra coisa também, o Marcos Gelto, né, que o que a gente percebe às vezes, o que é? Lá desde o PPRA também, não especificamente na ENE9, mas cita-se que o PPRA, quando é contratada e contratante, ela tem que se trocar esses documentos. E é óbvio, por quê? O que muitas vezes a gente percebe é que o profissional de segurança da empresa, o que ela faz? Da usina. Vai lá o profissional, a empresa vai lá, entrega todos os documentos, tá entregado, não, tá aqui, então pode trabalhar, tá liberado. E, na verdade, como o Marcos citou aí, vamos supor, tem o cara para espaço confinado, certo? Só que atividades que ele exerce lá, fora do espaço confinado, para ficar até mais fácil. Lá nas avaliações químicas que eles fizeram, deu um valor X. Então, esse ppm é abaixo do nível de ação. Só que ele vai na empresa da contratante, o que acontece? Lá o risco é a mesma atividade, porém o local é diferente. Lá, na minha quantificação, deu acima do nível de ação, ou acima do limite de tolerância. Então, na verdade, o que tem que ser feito? Realmente, o PGR ficou muito mais fácil mesmo, mas no PPR também já tinha isso, essa troca de informação. O problema é que, às vezes, nós profissionais pegamos o documento, não fornecemos o nosso PPRA, posteriormente vai ser o PGR, e analisar. E no campo, e analisar que aqueles riscos que eles estão falando, se realmente é os mesmos que estão na minha planta. Né? É o mesmo? Porque às vezes o cara nem tem que usar equipamento, porque lá no programa dele, no PPRA dele, não precisa usar equipamento porque o valor deu muito abaixo da minha aviação. Mas na minha empresa não deu acima aonde ele vai executar a atividade. Então, realmente, tem que fazer essa conexão, mas uma conexão mesmo. É cada integração de terceiro fazer para aquele terceiro e analisar o documento, da sua planta e o dele, e assim falar, né? Ou seja, fazer a gestão daqueles riscos que está na sua planta, não que está na dele, porque muitas vezes não são as mesmas coisas, né? E os mesmos valores de avaliação. Obrigado, pessoal, pelas explicações. Acredito que tenha respondido também a pergunta do Carlos Rodrigo, que foi o que vocês discutiram agora sobre prestadores de serviço entre safra. Basicamente, certamente foi o que foi discutido agora. Felipe, como é que está o tempo aí? Dá para cada um fazer as suas considerações finais, está quase chegando. Podemos já chegar aos encerramentos do painel. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Alguma coisa que passou em branco? Podem fazer as considerações finais, a palavra para cada um. Aquilo que ficou em branco, é só participar do curso do Marcos, aí que está tudo resolvido. Então, eu vou começar agradecendo ao Felipe, a equipe, o DOP, pelo convite, ao Mário Márcio. Eu tenho certeza que eu já cruzei com ele na BHO, nos nossos congressos. Ao Gallagher, percebe-se muita experiência. O Elton, também percebe-se muita experiência. O Renan está com todo vigor. Renan agora vai ter que colocar todo esse vigor dele nos programas, né?
para chegar depois e falar, pô, mas daí eu também já passei por isso, né? Então, Renan é o mais novo, é o caçula da turma aqui. Então, agradecer ao Renan, que fez foi o moderador, os debatedores, essa oportunidade. Talvez eu vou lá para essa palavra, talvez não seria essa, mas eu tive sorte de implantar 3 sistemas de gestão no grupo que eu trabalhava. Então, a gente tinha um sistema que ele não era certificado, que era o SCIS da DNV, para mim o melhor sistema do mundo. Ele existe ainda, é só procurar, SCIS da DNV, mas ele não certifica, mas ele é um sistema que ele diz até o que o diretor precisa fazer, na parte de saúde e segurança. Depois ele diz que o nível médio precisa fazer, depois o nível intermediário até o trabalhador. Então, depois a gente migrou para um programa certificado, que era o 18001, e por último nós criamos nosso próprio sistema de gestão. Então, talvez eu tive sorte de passar por essa etapa e hoje ter esse conhecimento de qual é o melhor caminho. Mas eu também percebi que vocês sabem por onde caminhar, né? Agora é só agrupar as ideias. Então, eu fico muito feliz de participar de um painel onde eu percebo que vocês... E não, o meu mundo era um mundo muito industrial, tem só 2 anos que eu saí da indústria, né? Então eu percebo que eu tenho colegas em diversos segmentos altamente capacitados e eu fico muito feliz por isso. Já na ideia, quando eu percebi que o governo ia implantar um programa de gerenciamento de risco, eu desenvolvi um programa, então o programa está pronto. Então, eu já mapeei 2.000 perigos, 2.500 riscos, né? Então, eu já fiz um grande mapa, inclusive até do agronegócio, pesquisando na internet, né? E aí o programa vai facilitar um passo a passo, porque o programa ele vai te entregar um passo a passo, ele não vai deixar você pular a etapa. Então, ele pergunta como é o processo de trabalho, depois ele vai, então, me diz agora como é o ambiente desse processo de trabalho, depois ele me diz quem está dentro desse processo de trabalho, e ele vai seguindo o que pede a NR1. Depois ele pergunta quais são as atividades, quais são os perigos, quais são os riscos, quais são os controles já existentes e eficazes. E depois que tu coloca os controles, ele vai para uma matriz de risco. Não querendo utilizar a matriz de riscos que eu criei, você flega que quer usar a sua matriz, ele não conta a minha matriz e você vai executar o nível de risco a partir da sua matriz. E depois ele segue ainda com um plano emergencial e depois com um plano de ação 5W2H, que é um plano de ação final. E eu escrevi também um texto base de como deve funcionar o programa em todos os capítulos. Então, eu agradeço esse espaço de eu poder comentar. Depois eu devo procurar ou o Felipe ou alguém da UDOP para a gente poder conhecer mais de perto o programa e ver se esse programa consegue ajudar vocês a facilitar, a colocar os dados para dentro do programa e gerar o PGR. E o melhor, eu gero o PGR no Word, porque no Word depois eu consigo mexer num erro, num ponto, numa vírgula, e assim sucessivamente. Então, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, e ainda pelo espaço da minha propaganda, agora final, para falar do meu produto. Não é? E eu espero a gente nos encontrarmos em breve. E, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos a participação, Marco Jorge. Assunto extremamente importante, palestra sensacional. E, novamente, eu agradeço. Mário Márcio, quer fazer suas considerações? Quero sim, agradeço. Obrigado, Felipe, Renan, Marcos, Galler, Welton. Obrigado ao Dobra por mais uma vez confiar na gente aí no nosso trabalho. E, Marcos, em 2017 ou 2018, eu fui um dos palestrantes no Congresso da BHV também. Deve ser lá, a gente se encontrou, com certeza. Tá? Então, eu só tenho a agradecer. Precisar da gente, pode ter certeza absoluta, tanto de mim como da minha equipe da usina açucareira Guaíra, na qual eu exerço a profissão há quase 26 anos, nós estamos à disposição. Muito obrigado e sucesso. Parabéns pelo evento. Gallagher, com você. Ok. Agradecer, primeiramente, aí ao DOP, em nome do Felipe, pela confiança, pela parceria. Já acompanho aí ao DOP há
10 anos mais ou menos, mas sempre na plateia, e nos últimos 3 anos, a confiança que foi me dado em ser debatedor, ser moderador, tem sido motivante. Renan, pela moderação aí, e os amigos Mário Márcio e o Elton, os colegas de trabalho aí, pela ajuda aí na divulgação do conhecimento, né? Obrigado a todos aí. Elton, fica à vontade. Queria agradecer ao DOP, todo o time aí da União da Bioenergia, agradecer, Felipe, pela confiança, pelo convite, né, de estar aqui com vocês, agradecer ao time aí dos nobres colegas, o Renan, o Marcos, o Mário, o Gallagher, e dizer que acredito que tenho certeza que a gente alcançou os objetivos. A matéria é vasta, tem muita informação ainda para ser trabalhada, mas fica aqui uma observação para o público aí, né? E eu queria agradecer também a todos que estão em casa assistindo a gente, né, na sexta-feira, nesse horário, e dizer que a UDOP está de parabéns pelo evento, tá? Eu assisti posteriormente a abertura, até não assisti todos os vídeos ainda, mas pretendo, e eu vejo que a gente consegue alcançar os objetivos. Parabéns aí, muito obrigado, espero poder contribuir mais vezes aí com vocês. Parabéns, Felipe, parabéns UDOP, evento sensacional, nível muito alto, como mencionado pelo Elton, excelentes palestrantes, e para fechar com chave de ouro, um assunto aí importantíssimo. Agradeço ao Marco Jorge pela palestra, aos debatedores amigos aí, Mário Márcio, Gallagher e o Elton, e novamente, Felipe, a você pelo convite, pela confiança por nós, e é com você. Eu que agradeço. Primeiro, eu sempre brinco aqui na UDOP que quando é algum assunto de segurança, a gente não consegue encher linguiça, porque as pessoas são capacitadas e o público é mais capacitado ainda, então tem que ser temas técnicos e palestrantes técnicos. Então, o convite para vocês foi muito especial. Obrigado por ter aceitado. Marcos Jorge, muito obrigado pela palestra. O Mário Márcio, eu brinquei que é figurinha carimbada aqui na UDOP, eu sempre recorro ao Mário Márcio. O Renan também, quando eu preciso de alguma coisa, ligo para o Renan, mando áudio para o Renan na hora. Obrigado. Elton, valeu. Obrigado pela participação. Gallagher, obrigado. Foram 21 painéis no nosso terceiro seminário UDOP de inovação. Passaram mais de 11 mil pessoas nos painéis. Foi um sucesso total. E eu encerro, então, a sala de saúde, segurança e sustentabilidade e encerro com imensa gratidão ao nosso seminário. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. O que faria você despertar todos os dias, assumir um propósito, um compromisso e querer fazer sempre o seu melhor? Para nós que trabalhamos no agro, é saber que aquilo que plantamos, cuidamos e colhemos vai chegar até as mesas e alimentar as famílias. É saber que o nosso esforço irá vesti-las, aquecê-las e que do resultado das nossas colheitas sairá a energia que irá movimentar a economia do país. Isso é o que nos inspira, nos orienta e nos move em uma só direção. Estar no campo todos os dias, de sol a sol, buscando fazer sempre o nosso melhor, para que toda semente cumpra seu dever sagrado, que é ser plantada, germinar, crescer e dar frutos. Esse é o movimento da vida que escolhemos como nossa. O agro nos conecta, o agro nos desafia e o agro nos move.